Existem várias linguagens, mas tem uma linguagem simbólica, que é tu conseguir trazer para a realidade algumas coisas internas através de fantasias. Fantasias, de encenações, de artifícios mesmo. Exatamente. Como se fosse um psicodrama. Exatamente. E, literalmente curar algumas coisas, né? Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, esse é o Quem Somos Nós, uma conversa autêntica sobre a natureza humana com pessoas importantes de todas as áreas do conhecimento. Você pode ouvir todos os Quem Somos Nós no Território Eldorado, no Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Continuando a série sobre tabus, vamos hoje conversar sobre BDSM, bondage, disciplina, dominação, submissão e sadomasoquismo, com Daniela de Paula ou a sádica dominante Dominique Luxor. Boa noite, Dominique. Boa noite, boa noite. Quem é você? Eu sou uma guria de Canoas, no Rio Grande do Sul. Trabalhei em várias coisas na minha vida, das mais super cotidianas, desde atendente de farmácia, passando pelo funcionalismo público. Comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, trabalhando em loja de shopping, sempre muito imersa em novela e cultura e televisão, esse tipo de bem cultura popular. Então sempre fascinada assim, por personagens também, sempre viajando muito na minha cabeça. Mas sou uma pessoa muito simples, assim, muito simples, mas com uma certa rivalidade assim, com o mundo, porque eu sou bem do contra. Isso aí é uma coisa, minha linguagem é... O quê? Contra tudo. Tudo eu sempre, a minha tendência sempre é ver alguma coisa e encontrar alguma coisa ali para criticar. Não necessariamente que eu tenha que ganhar alguma coisa, uma discussão, mas é a coisa muito mais dialética mesmo. De estar em rivalidade com alguém ou com uma situação. Um processo de compreensão do mundo seu é se colocar em oposição àquilo que está acontecendo. Exatamente. Encontrar falhas, encontrar coisas que podem literalmente ser melhoradas, inclusive, e que eu posso captar para mim também. Então, saindo desse mundo comum, cotidiano, eu tinha vários sonhos assim na minha cabeça. Quais? De rivalidade grandes. Mas quais sonhos? Não eram coisas muito concretas, assim, do tipo, quero ser empresária do ramo alimentício. Eram coisas assim de que eu queria provar o meu valor de alguma forma. E queria me colocar em rivalidade. Mas por quê? Questões muito pessoais, né? De como eu iria me colocar no mundo. E a partir do olhar do outro, claro, muito nova, né? Tinha ali, 16, 17 anos. A partir do olhar do outro, eu começar a ter ideia sobre mim mesma, né? Que narrativa que estava sendo formada, assim, sobre a minha vida. Hoje em dia eu não penso mais assim, né? Como era a tua vida? Quer dizer, a tua família, teus muito pais? Muito simples. Tudo... Meu pai é militar da reserva. Minha mãe dona de casa, costureira. Família super tradicional do interior do Rio Grande do Sul. Interior não, região metropolitana, mas valores super tradicionais. Aquela coisa de funcionalismo público também, que é muito, muito forte na minha família, de tu ter uma vida estável, tu ter uma vida sem processos de enfrentamento, coisas desse tipo, como me colocar de uma forma estável no mundo. Era me colocado na frente de uma televisão, por exemplo, fui criado na frente da TV, era minha babá, televisão. Na frente de uma TV, tu imagina, é te vendido literalmente um mundo, de que o mundo, tu é feliz, aquelas pessoas, elas são o máximo, elas são as mais bonitas, as mais legais, o mundo te oferece coisas incríveis, quando na verdade não, na verdade as coisas incríveis estão em ti, como tu lê esse mundo, né? Então, nasci em 77, mas no final, assim, de começar a entrar muito produto, as novelas começando a se renovar, tipo Rock Santeiro, não sei o que, uma narrativa diferente, fantástica, sabe? Isso me influenciou muito. O que você queria Emoções, ser naquela assim. época? Eu passei por várias coisas, porque na verdade tinha oferecido uma gama de profissões, né? E tu tem que escolher determinadas profissões. Quando na verdade às vezes não tem uma profissão certa para ti, né? Teu trabalho às vezes não é se encaixar em alguma coisa, tanto é que eu não chamo meu trabalho hoje de trabalho por causa disso. E por conta disso, de não conseguir encontrar uma função social no meio do trabalho, para mim eu já quis desde ser
estudar moda, trabalhar com publicidade, ser escritora, ser atriz. Aí depois eu passei, não, eu quero ficar rica. Tudo tentando encaixar coisas. Agora eu vou encontrar o que está em alta no mercado daqui a alguns anos para estudar e eu ter sucesso naquilo ali. Então passei por milhões de coisas assim que eu queria fazer. Mas acabei no funcionalismo público mesmo, assim, né? Aí você ficou funcionário? Aí eu fiquei. Não funcionária pública, empregada pública. Eu fiz um concurso para o Banco do Brasil em 2000. Eu sempre fui muito CDF, daí estudei horrores assim pro concurso. Aí passei bem colocada, mas já entrei em rivalidade com o banco. Tu tá num banco que há alguns anos atrás ele fazia parte da esfera federal mesmo, né? Respondia e depois virou uma autarquia e daí começou a vender produtos, só que internamente ele não se reorganizou para isso e ia alocando as pessoas não de acordo com os talentos delas, né? Mas de acordo com a colocação ali então tu vai trabalhar aqui, tu trabalha ali, não sei o quê. E eu já entrando em rivalidade com o banco, eu já comecei a ver várias coisas que eu não gostava. Só que no decorrer de 6 anos eu fui só acumulando coisas que eu não gostava. Foi o boom assim da internet nos anos 90 e eu frequentava muito a internet. Sala de conversa, fazia vários personagens na internet, que hoje chamam de fakes, né? Fazia vários personagens, com cada pessoa falava de uma forma e não sei o que para... Tipo, conta, mas dá exemplo. Exemplos na época. Na época tinha nicks assim, tipo, nomes, né? Tipo, querida. Outras era X Lost Control, que é o nome de uma música do Joy Division. Então, com cada pessoa eu falava de uma forma e me relacionava com várias pessoas, sempre dirigindo uma cena, sabe? Isso depois, quando eu descobri a dominação, assim que eu vi o que era, sempre dirigindo uma cena, manipulando de alguma forma. E sempre fui muito ligada em conteúdo erótico e pornografia, como todo mundo. Normal. Como a maioria das pessoas, sempre consumi muita pornografia. Quando eu era adolescente, tu tinha que catar entrava lá numa locadora de vídeo pornô, tu lá fazia era todo um mise-en-scène, assim, para entrar e escondido, pedir para alguém pegar para ti, ou teu pai e tua mãe pegavam algum que tu ia lá e escondia. Coisas assim, era toda uma coisa horrorosa, né, que não poderia tocar no assunto. Para mulher, então, muito mais, né? Muito mais, se é até hoje. Mas como você se sentiu quando você comprou o computador e começou a entrar nos chats e começou coisa de pornografia? Me senti com uma sensação de liberdade. Nossa, para uma pessoa Mas de isso Canoas. Era só você ou você conversava com alguém sobre isso? Não, conversava com várias pessoas pesquisava. Não com uma pessoa assim que veio do meio que eu vim. Por exemplo, um pai sem universidade, uma mãe dona de casa, morando num bairro no interior, lá de Canoas, com pouquíssimas perspectivas, já fazer intercâmbio, qualquer coisa do tipo. Eu consegui tudo que eu conheço hoje, que eu li e que eu entendi, que eu pesquisei, todo o meu referencial veio da internet. De eu ter acesso a livros, filmes, música e do interesse nisso, né? Porque tá ali, é uma ferramenta que tu utiliza da forma que tu acha melhor e de acordo com os teus interesses. Então não era só pornografia, obviamente, que eu procurava. Não, claro. Mas ali tinha uma quantidade de referências, inclusive erótica, muito forte, né? E continua, né? Crescendo muito, cada vez mais na internet. Hoje em dia tu encontra de tudo, né? Não, sempre foi o maior tráfego da internet. Até hoje. Sempre até foi hoje, sexo, até hoje. De alguma maneira. Com certeza. Era o jogo que te interessava, mais do que o sexo em si. Isso, é sempre me colocar assim de alguma forma, é sempre se colocar numa rivalidade também. Tu tá num jogo com alguém, tu tá medindo poder com alguém. Sem necessariamente que esse poder implique em alguém ganhar, ou em violência, ou num poder como ele é um poder político, por exemplo, que tu acaba implicando em várias instâncias éticas, morais na vida das pessoas, né? São coisas que tu vai... É uma coisa muito mais lúdica e íntima mesmo, né? Um joguinho de poder. Exatamente. É assim que você via e é assim que você vê? Ainda não? Ou sexualidade, não? Sim. O início, quando duas pessoas se conhecem e vão
partir para um ato sexual, para o ato. Tem troca de poder ali. É um jogando para o outro alguns clichês que dão certo ou que não dão certo, e ali eles vão se medindo, né? Vão medindo. E a sexualidade surge daí. A sexualidade ela é carregada de cultura, né? De narrativas, de narrativa pessoal que vão se misturando. Senão é só para procriação mesmo, né? Uma coisa que não... Isso aí para mim é muito uma coisa muito simples até, não é nem tão complexa, tipo, tem que dar super explicações. É um jogo mesmo, né? São duas narrativas que se encontram de uma forma erótica. Começou com uma brincadeirinha, certo? É. Na internet. Até que eu comecei a conhecer no falecido Orkut, comecei a entrar nos grupos de fetiche, porque a internet ela te dá uma quantidade incrível de referenciais e aquilo não vai te satisfazendo mais, literalmente. Então aquilo não te excita mais. A tua curiosidade começou a aumentar, a dose precisava ir aumentando. Claro. O que eu acho Mas não acontece isso com todo mundo, essa é a tua história, não é isso? Eu acho que é uma coisa... Não sei se é uma história, não é necessariamente assim. Não é necessariamente assim. Com você. Isso se encaixou na minha personalidade. Chegou uma hora e falou, bom, essa brincadeirinha aqui já não está dando mais, eu quero mais. Se encaixou na minha personalidade, sabe? Foi uma coisa que na minha história pessoal se encaixou melhor e que me deu mais sucesso pessoal. Eu quero mais, eu quero mais, é isso. Exatamente. Conheci um rapaz que ele era um francês, que ele já conhecia a dominação profissional, enquanto profissão mesmo, com método, ferramentas específicas. Ele fazia ou... Sim, ele frequentava na Europa. Tá. Que isso é bastante corriqueiro lá. Mais comum, né? Mais comum. E ele colocou assim a questão de que que eu poderia me encaixar, que eu teria um perfil, aí começa a coisa a se tornar bem administrativa mesmo, que eu teria um perfil talvez para ser uma dominadora profissional de sucesso. Bom, eu sei, mas quando você ouviu isso, o que você achou? Não, na época eu já me imaginei com uma grande carreira, né? Uma carreira de dominação. Mas aquela coisa super clichê, né? Que tu imagina, não, vou fazer sucesso. Vice-presidente mundial dos dominatrix. Tanto é que na época eu pensava assim, se eu entrar nessa, eu vou ser a mais famosa do Brasil. Entrando nesse lance de rivalidade. Aí eu vou botar para quebrar. Vou acabar com todo mundo. E não tirei ninguém, né, na época. E aí comecei a pesquisar no exterior sobre isso. Já estava bem satisfeita com o meu trabalho. Já estava assim, que não aguentava mais. Mas na vida pessoal você já... Então, já tinha. Claro. Você já estava exercitando, vamos dizer assim. Claro. Porque nesse intercurso, nesse crescimento da minha vida sexual, eu ia obviamente me relacionando com algumas pessoas. E geralmente as pessoas que eu me relacionava tinham esse perfil de serem mais submissos. Não submisso, assim, aquele estereótipo do submisso, né? Aquele cara quietinho, quietinho, tímido, não, né? Isso eu acabava percebendo, assim, que quando eu tinha uma relação mais íntima, eram pessoas que eu conseguia dominar através da forma que eu me colocava no relacionamento. E eu gostava disso, isso me dava muito prazer e dava prazer para o outro também. E a gente fazia esses jogos e eu comecei a fazer algumas cenas. Então tive pessoas assim que eu me relacionei com 17, 18 anos, que eu sempre fui gótica e não sei o quê. E cada época eu era alguma coisa para confrontar e as pessoas me olharem na rua e eu tá sempre nessa coisa de ficar instigando assim os outros, sabe? De ver assim sempre uma reação. Eu quero causar reação, assim, que é uma coisa muito adolescente, né? Quero causar reação nas pessoas, não sei o que, quero pontuar meu lugar no mundo, assim, de alguma forma, quero ter uma coisa, normal, uma narrativa pessoal, assim. E eu conheci um guri, assim, novo, que ele já tinha vivido na Alemanha também, era super fetichista. Então a gente fazia coisas assim que eu não imaginava que era BDSM, não imaginava que era sadomasoquismo, colocar piercing nele, usar bota. Ele pedia para ficava te estimulando, estimulando, claro. Põe uma bota, faça isso, geralmente faça a pessoa aquilo. Que tem um arcabouço maior nessa linguagem fetichista acaba te influenciando, mesmo que seja submisso. E aí você foi embarcando, você foi entrando. Claro, fui gostando, foi bom,
Foi bom, você se adaptou totalmente à minha personalidade. Fui tendo sucesso, né, nisso. Isso foi agregando muito à minha personalidade e a forma como eu me via como mulher mesmo. Foi aumentando o seu prazer na relação. Isso. Você foi percebendo que aumentava o seu prazer na relação. Exatamente. E quando você coloca submisso, e isso envolve uma relação de poder, claramente, não tem a ver com amor, tem a ver com sexo? Ou você não faz essa diferença? Não, eu não faço muito essa diferença porque para mim são duas instâncias que se completam. Uma é mais operacional mesmo, que é a dominação sexual, e tu se utiliza de uma linguagem totalmente pragmática mesmo, sabe, de como tu vai lidar com outra pessoa sexualmente, como tu vai ter prazer com isso, e outra tem uma instância muito subjetiva. Ele tem que ter esse conjunto simbólico assim do cara que ele não, entre aspas, não precisa de um pagamento. Já a dominatrix, ela é a mulher, pelo menos a dominatrix, ela encarna nesse grande teatro assim, dominação em termos de mercado, né? Esse teatro assim da dominação, uma mulher que ela exerce os desejos dela e ela é satisfeita nos desejos, e inclusive ela tem liberdade para exercer isso profissionalmente e cobrar, se ela quiser. E, enfim, tem independência financeira, essa coisa toda. Embora tenha toda uma questão de que, não, porque ela está cobrando, ela está se subjugando ao cliente, entre aspas. É o cliente que está... Isso é uma discussão mesmo. Imagina, então vem desde das trocas, né? Quem que está dominando quem? Isso aí vem desde o faraó. Isso aí não tem... Hoje em dia é mediado pelo dinheiro, né? Tem dinheiro no jogo. Mas é uma questão incrível, já escrevi horrores sobre isso, já nem me debato mais sobre esse assunto, porque não tem mais saco mesmo. Porque te questionam que não deveria receber. Me questionam, me perguntam, tá, mas e aí? Tu tá recebendo, então é tu que tá se submetendo. Eu não tenho mais saco de falar sobre isso. Porque é para exercer um papel, não é isso? Sabe, um advogado, por exemplo, ele tem todas as ferramentas e estudou para aquilo, ele não vai se subjugar, se submetido ao cliente, mas ele vai trabalhar em parceria com o cliente e vai receber por isso, e assim vai, o dinheiro vai passando de mão em mão. É dessa forma, eu escolhi exercer como um trabalho e de alguma forma eu acho que eu tenho que receber um pagamento por isso, por algumas horas que eu vou passar com uma pessoa e que eu vou dirigir uma cena e fazer com que essa pessoa traga algumas emoções que ela não consegue viver em outros momentos. Sou totalmente armado de técnicas para isso. Você tem de psicologia, alguma coisa assim? Porque no sentido de quando você traz emoções das pessoas. Tenho, não nem um pouco acadêmico, eu já passei por diversas faculdades. Eu sou formada em História, mas eu já fiz 4 faculdades diferentes. Nunca deu certo nenhuma, então eu não digo que eu não tenho conhecimento acadêmico, porque eu nunca me ajustei direito à faculdade, aos métodos da faculdade, a forma da hierarquia, nunca deu certo. Eu comecei 6 e larguei a 6. Então eu entendo exatamente o que você está falando. É isso aí. Mas de alguma forma tu adquire experiências na tua vida de forma autodidata, por experiência, enfim, né, tu vai vai estudando mesmo, literalmente, coisas do teu interesse. E eu estudei muito, né, desde teatro até psicologia, história mesmo, filosofia, tudo eu estudo até hoje, literatura. Mas, obviamente, tu tem que ter no mínimo, um preparo pessoal, psicológico, né, para isso, porque tu lida com pessoas com emoções muito cristalizadas, muito arraigadas, muito violentas. Profundas. Sim, muito violentas, muito profundas. Então, assim, algumas sessões que hoje em dia eu não faço mais, mas algumas sessões passam por, não exatamente, eu acho que talvez mais por uma catarse mesmo, em que a pessoa traz algumas coisas, eu vou pegar todo esse diálogo interno da pessoa, vou transformar num tipo de... Uma cena de teatro. Uma cena em que ela entenda também, ela se sinta à vontade para exercer um papel que socialmente ela nunca teria coragem de exercer, mas que ela tem muito desejo. Eu não faço mais, por exemplo, eu já lidei com pessoas que têm traumas de infância muito fortes e que na época, para mim também foi muito forte. Porque uma pessoa como eu, uma dominadora, tu lida, é quase uma mãe de santo do BDSM. A pessoa vem e traz tudo para ti, né?
E tu acaba se envolvendo num diálogo íntimo com a pessoa em que tu tem que viver aquela emoção também. Não pra é eu frio, também, né? Você não está em outro lugar. Para eu também me colocar claro. ali como dominadora. Porque eu sou uma pessoa totalmente... eu sou uma mulher civilizada e eu não saio batendo em qualquer um, né? Então eu também tenho que trazer a minha essência, o meu poder, digamos assim. Eu tenho que colocar isso de alguma forma, através desse diálogo, dirigindo essa cena e também me colocar na cena como dominadora, porque senão a coisa não funciona, não tem legitimidade nenhuma. Eu acho muito legal o conceito do Jodorowsky sobre isso, da psicomagia. Existem várias linguagens, mas tem uma linguagem simbólica que não é decodificada, que é muito forte, que a gente troca direto, né? Todas as pessoas trocam, que é tu conseguir trazer para a realidade algumas coisas internas através de fantasias. Fantasias, de encenações, de artifícios mesmo. Exatamente. Como se fosse um psicodrama. Exatamente. E literalmente curar algumas coisas, né? Aconteceu isso? Comigo aconteceu. Posso falar por mim. Algumas pessoas que eu conheci, hoje em dia, já não me procuram mais. Eu sei que por conta disso também. Porque a minha intenção, mesmo sendo profissional, claro que eu sobrevivo disso, né? Eu vivo disso. Mas a minha intenção é que a pessoa não me procure mais um dia. Que algumas pessoas ainda estão no nível de ter que resolver alguns problemas no nível muito primário. Muito selvagem mesmo, que é um nível sexual, né? Coisas muito arraigadas, muito fortes, muito rasteiras mesmo. Tem que resolver no corpo, né? Tem que apanhar, que é uma coisa doer. Extremamente simbólica, literalmente, né? Tem que estar ali. Ela tem que ver de alguma forma. E eu espero que um dia ela passe desse estágio, né? Que ela não precise mais disso. Não precise mais de uma coisa tão física, tão próxima, tão Mas carnal. Sempre você acha que está ligado a alguma dor emocional? Porque da maneira que você está falando, assim, de uma maneira geral, as pessoas te procuram com alguma dor. De alguma maneira é isso? No início, sim. No início, sim. Até porque como no Brasil... você também, de alguma maneira, começou assim? Sim. Para curar uma dor. Até porque, por uma questão muito simples também, e operacional. Porque no início, no Brasil, não tinha ninguém que fizesse isso. Claro que sempre existiu dominadora profissional, mas muito poucas no Brasil que encarassem isso de forma tão séria quanto eu encarei. Porque eu levei o meu pessoal para isso, não encarei só como, isso não existe no Brasil, eu vou ganhar muito dinheiro fácil, ficar saindo batendo um monte de lombo por aí. Mas eu nunca encarei dessa forma. Para mim foi um desafio mesmo, eu quero me colocar de forma muito presente. Então, quando uma pessoa me procurava, quando eu comecei a despontar, tipo uns 8 anos atrás, o cara ou a mulher é muito mais difícil. O cara, quando ele me procurava, ele já estava num estágio ápice, assim, porque ele não encontrava ninguém para se relacionar dessa forma. Então ele, não, eu vou lá, foda-se, vou pagar alguém, que na verdade não me conhecia, né, pessoalmente, então eu era um alguém, vou pagar alguém para fazer... Para realizar minha fantasia, porque até ele encara de forma muito rasteira, né? É só uma fantasia, mas nunca percebe assim por que chegou nessa fantasia, por que precisa apanhar, por que precisa lamber um chão, por que precisa andar de 4, sabe? Tem coisas bem... Fortes. Ele traduz humilhações dessa forma mais imagética, né? Nesses simulacros. Então a pessoa geralmente já me procurava insatisfeita. Então para mim é literalmente uma dor, né? Eu estava insatisfeita de alguma forma. Esse fetichista que ele me procurou, ele estava extremamente insatisfeito. Porque ele não conseguia ninguém. Porque ele é fetichista mesmo, ele tem prazer com bota, com sapato, ele tem que ver alguém vestindo aquilo, e a partir da bota ele percebe uma personalidade na mulher e monta na cabeça dele uma personalidade. Não era a partir você, dele, então? Não, a partir dele tem o prazer dele. Ele não transava com você, ele transava com uma mulher que ele imaginava. Não. E fora que não tem sexo, né? Muitas vezes não tem transar. Não, mas nesse caso desse menino tinha? Não. Não tinha? Não. O prazer, ele é fetichista, o prazer dele... Mas não precisava ir até o fim? Não necessariamente. Não, naquele caso são formas diferentes, só ficava assim? São formas diferentes de se relacionar. Totalmente diferentes. Alguns submissos e masoquistas, principalmente. Que eu me relaciono até hoje, profissionalmente, e tu acaba mantendo uma relação pessoal também. Eu tenho muito contato com eles e estudo isso até hoje e pergunto, mas só um pouquinho.
Tu tem prazer nisso, prazer mesmo. Tipo, prazer. Prazer sexual. Prazer. Dele, não, eu tenho prazer sim, mas o prazer é mental. Eu tenho prazer, depois eu transformo essa orgasmo, não? Não, eu vou te explicar. Geralmente, qual é o modus operandi de um masoquista extremo, por exemplo? Geralmente ele é um voyeur de si mesmo, das suas memórias. Ele monta uma cena com ele ou comigo, aquela cena é forte, extremamente presente, vai ficar na memória dele, através daquela memória depois ele tem o prazer dele. Se masturba lá. Exatamente. Com a história que ele viveu, não é no momento. Exatamente. E daí ele tem uma forma de estar ali, de conseguir desvincular um pouco, que eu também acho muito bom, de começar a desvincular a dor do prazer. Para quem achava que ia dominar tudo, se perceber dominada, porque no final é assim, não foi muito... Claro. Se perceber objeto, né? Não, mas mas é bem isso aí mesmo. Se percebeu que você era mais um objeto. Porque uma coisa é tu ter isso filosoficamente, né? Tipo, não, a gente vive numa sociedade de consumo, não sei o que, aquela blá 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 todo. Outra coisa é tu viver essa realidade, né? Claro. Tu ir num programa assim em que o auge são as subcelebridades e elas vivem numa teia ali que se alimentam. Você entende que é isso? E eu mas não é isso, que coisa horrorosa. Você foi dominada completamente nesse sentido? Sim. No final, o teu sonho de dominação virou uma submissão? E que agora você está se rebelando contra isso? Eu acho que sim. Porque uma das minhas ideias há um tempo atrás, uma das minhas ideias um tempo atrás era matar totalmente o meu personagem, digamos assim, eu pegar e falar assim, não sou isso, eu sou um blefe para todos vocês. Eu montei esse personagem e deu certo em determinado sentido, e deu mesmo, né? Mas, é tudo uma porcaria, é isso aí mesmo, e na verdade as respostas que eu tive foram as que eu esperava, que é ser conhecida, ter sucesso, essa coisa toda. Esperava isso, mas não me deu o retorno íntimo que eu esperava, né? Que era aquela fantasia de infância. Da grande maioria dos brasileiros, que hoje em dia tu vê no Facebook as pessoas falando, odeio Big Brother, odeio novela, não vejo nada, mas todo mundo consome isso, as pessoas assistem, veem, de alguma forma falam mal ou bem. O brasileiro ele tem a sua vida entrecortada assim por essas narrativas de TV, sabe? Tem mesmo, muito, uma coisa que eu reflito muito sobre isso ainda. Sabe, a pessoa tá assim numa classe média baixa, ela vê um mundo através de uma televisão e de repente ela tem contato com esse mundo e não é nada daquilo, sabe, uma coisa muito, muito louca mesmo, sabe, que te abre os olhos assim de uma forma incrível, né, para ti mesmo, para saber o que tu quer na tua vida, né, ou se realmente tu precisa querer alguma coisa na tua vida. Mais uma ilusão que cai, o que é bom. Não é? Exatamente. Por isso que eu digo que eu aprendi muito. Não só na minha prática profissional. Então, são fantasias, tá certo? Quer dizer, no sentido mais amplo de tudo, desde a sua prática, desde a tua vida também, desde as coisas que vão caindo. Vão. Que vão sumindo. E que bom, né? Que vão sumindo, claro. Né? Tem um gosto ruim, mas é bom. Né? É bom. E mesmo fantasias que dão certo, desejos, né? E o desejo em si, ele é vazio de sentido, né? Porque o desejo, ele tem uma linguagem própria, ele não precisa de um objeto para ser desejo, né? Então, primeiro tu enche o teu desejo desse objeto aqui, depois tu tem aquilo ali, mas o desejo continua, então tu vai colocar outra coisa e outra coisa. Né? O desejo independe até. Né? Exatamente. Claro. Então, é bom, sabe? Claro que eu me decepcionei muito, porque são coisas difíceis mesmo, né? De tu se ver assim, de tu se encarar de frente, né? Mas ao mesmo tempo é um aprendizado, né? Eu sou escorpiana, então é aquela coisa de não, as coisas são feitas para acabar e depois tu se reinventar, tu se reler, tu que é o coisas momento ali. Que você tá, exatamente. Exatamente. Isso é muito forte para a mim, tua porque experiência. eu tenho histórias muitas, né? Eu posso anunciar que em breve
os masoquistas perderão Sim. sua grande dominatrix, é isso? Sim. Não, claro, com certeza. Deu. Deu, sabe? Agora vocês que sofram. Eu vou abandonar vocês e vocês sofram sozinhos, corram é atrás. isso? É isso aí. Isso? Vou aproveitar esse espírito que a gente tá para você me dizer qual que é a tua opinião sobre nós humanos. Quem você acha que nós somos? Poeira. Não tem sentido. É um absurdo mesmo. Ai, a louca, que absurdo. Não, mas é um absurdo mesmo, né? A nossa existência. Pra mim, eu tenho muito aquela imagem. Eu sou muito voltada para essas primeiras narrativas assim do homem, que são as tragédias, enfim, a Ilíada, a Odisseia, esse tipo de coisa, que vem de uma tradição oral enorme, que depois foram transformadas em uma coisa mais literata mesmo. Mas essa coisa do Sísifo, para mim, é muito que é o homem, sabe? Dele tá subindo um monte com uma pedra. A pedra desce. E ele tá encarando aquilo e vai, chega lá em cima, desce, ele desce e sobe de novo. É uma coisa absurda, não faz sentido nenhum. Mas talvez tenha sentido por não ter sentido. A gente já dá um sentido já pensando sobre isso, né? Então para mim hoje é isso, sabe? E eu de certa forma eu pensar assim me dá um certo consolo, né? Por quê? Porque senão tu se mata, mesmo. Pensar tô falando uma que coisa não muito tem forte, sentido, nossa. Senão tu se mata. Por quê? Imagina, se a vida não tem sentido nenhum mesmo, literalmente, de alguma forma tu vai fazer com que teu ego morra. Literalmente, né? Então, pra quê, né? Pra que viver se eu tô carregando pedra a vida toda? Mas não é só pedra, não é? É por isso, pra que viver? Não, é o trabalho de carregar pedra também. Claro. Né? Não isso, é só essa que é a gana do Sísifo, né? Claro. Aquele trabalho, é aquilo ali, ele é um trabalhador, né? A pessoa, ele tá sobe. Produzindo de alguma maneira. Exatamente. Mesmo que não faça sentido. Exatamente. É isso aí, um caminho, né? Muito bom, eu adorei a conversa. Muito obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.